Olá, eu sou o pastor Roberto Rodrigues e estou aqui com mais uma mensagem da Palavra do Senhor. E como ser cheio do Espírito Santo? Nós vamos com o texto de Atos, capítulo 9, dos versículos 1 ao 20. Um tema muito importante e urgente para os nossos dias. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam esplantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrando em casa, impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a veres e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Nos dias atuais, a coisa mais difícil de se encontrar é cristão cheio do Espírito Santo, uma cristã cheia do Espírito Santo. Primeiro, porque a ignorância sobre o tema permitiu que ensinamentos humanos enganassem o povo. O povo acha que quem ora pelos montes e fala em línguas estranhas é ser cheio do Espírito Santo, e isso está errado. E você dirá: mas em Atos 2, 9 e 11 eles falaram línguas. Sim, mas esses galileus falavam língua dos idiomas dos povos que viviam em Israel, alguns idiomas que já estão extintos, nem existem mais, sem ter feito nenhum curso para tradutor. Por exemplo, ele fala de partos. O partiano antigo é a língua iraniana. Ele falava a língua dos medos, que é o medo, a antiga língua iraniana. Os elamitas falavam o elamita, um idioma extinto. A Mesopotâmia falava o aramaico. A Judéia falava grego, aramaico e latim. E o hebraico nos ritos religiosos, embora ele estava extinto para o povo naquele tempo. Hoje nos nossos dias, ele foi restaurado em Israel. Capadócia, o grego e o capadócio falavam, né, o idioma extinto, que esse da Capadócia aí, ele já está extinto. O ponto falavam o grego e o pontiano, um dialeto grego. Na Ásia, eles falavam grego e latim. Na Frígia, falavam frígio, idioma extinto, e o grego. Na Panfilha, falavam o grego e o panfiliano, um dialeto grego. No Egito, eles falavam o grego, o egípcio antigo e o copta, um dialeto egípcio. Na Líbia, eles falavam o grego, o latim e o líbio, um idioma extinto. Em Cirene, eles falavam o grego e o líbio. Em Creta, eles falavam o grego e o cretense, um dialeto grego. E os romanos falavam latim e grego. E árabes, que falavam o arameu, o árabe antigo, o grego siríaco e o nabateu, o dialeto aramádico. Foi um impacto profundo esse acontecimento de falar tantas línguas assim. Atos 2, 4, 7 e 8 está escrito: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. E quando isso foi amplamente divulgado, ajuntou-se uma multidão e estavam confusos, porque cada homem os ouvia falar em seu próprio idioma. E todos estes estavam atônitos e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: Vede, não são galileus todos esses que falam?
Como ouvimos cada homem em nosso próprio idioma em que nascemos, o povo hoje acha que quem toca e canta e é aplaudido no louvor é cheio do Espírito Santo. Isso está errado. Essas coisas não têm nada a ver, não é? Segundo, porque grande parte dos cristãos de hoje tem sua opinião religiosa formada pela internet ou influenciada por pregadores da internet. Vamos aprender como era ser cheio do Espírito nos tempos verdadeiros dos verdadeiros apóstolos de Jesus Cristo. Nós temos que voltar para a Escritura, sempre para a Escritura. O Novo Testamento nos apresenta os motivos por que Jesus precisa nos encher do Espírito Santo. Em Atos 9, 17 e 20, repetindo o texto que já lemos, diz: E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E logo, quem é cheio do Espírito Santo não consegue deixar de servir a Deus, de pregar o Evangelho para quem não conhece Jesus. Ele não consegue ficar parado em casa. Os cristãos de hoje tiram membros de outras igrejas porque são cheios da carne. Judas, no capítulo 1, versículo 19, diz: Estes são os que provocam divisões entre vós, os quais são dominados pelas paixões de suas próprias almas e não têm o Espírito. Então nós vamos falar de 7 virtudes da pessoa cheia do Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo? Jesus explica a Ananias. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E Ananias foi, e entrando, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Na vida do apóstolo Paulo, ele começou a ser cheio do Espírito Santo, recebendo oração com imposição de mãos, um dos 6 princípios, da Hebreus 6, de um discípulo chamado Jesus. Você é cheio do Espírito Santo pelo Senhor Jesus, para trabalhar na obra do reino de Deus, para servir, para obedecer ao Espírito Santo, o que Jesus quer. A palavra cheio traduz a palavra grega pleito, significa encher, no sentido de influenciar, de embeber, de impregnar como um líquido, de suprir, servir de auxílio, de realizar, prover, abastecer. Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado e influenciado pelo Espírito Santo, da mesma forma que a bebida alcoólica ou a droga controla e influencia quem faz uso dela. Está lá o texto de Efésios 5,18, que nós temos um texto, nós temos um vídeo explicando bem o sentido disso, e inclusive do não vos embriagueis com vinho aí, que é muito distorcido aqui no Ocidente pelo famoso Clube do Barril. O apóstolo se converteu em 35 depois de Cristo. Ser cheio do Espírito Santo para tarefas desafiadoras. Segundo ponto, Lucas 4:1 está escrito: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus, como homem, foi cheio do Espírito Santo. E como nós temos que ser semelhantes a Jesus, temos que ser também cheios do Espírito Santo. Não há como mudar isso. Também, hoje em dia, cristão e pastor só fazem o que gostam e que podem mostrar para os outros, para ganhar dinheiro, exibição. E isso é fazer a vontade da carne, ser louvado pelos homens. João 5,44, Jesus diz: Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Grande parte dos cristãos de hoje gostam de ser aplaudidos e reconhecidos pelos homens e depois postar fotos nas redes sociais do seu sucesso. Romanos 8,14 está escrito para que ninguém tenha confusão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Jesus, como homem, foi guiado pelo Espírito para fazer a vontade do Pai e foi tentado pelo diabo. Jesus não nos enche do Espírito Santo para darmos espetáculo para as pessoas e depois divulgarmos nas redes sociais. Jesus não nos enche do Espírito Santo para ficar em casa assistindo TV, a Netflix e outros streaming. Jesus nos enche com o Espírito Santo para realizarmos a sua obra, para servir com tarefas que sem o Espírito Santo não conseguiríamos realizar de acordo com a vontade do Pai. E isso é importante deixar bem claro para todos. Para fazer o famoso reteté nos montes, você não precisa ser cheio do Espírito Santo, e nem será. Para você ser aplaudido no louvor, nas danças e no teatro, você só precisa de muito ensaio e treinamento.
O Espírito Santo não vai agradar suas vontades e desejos, mas você é quem deve obedecer ao Espírito Santo. Terceiro, ser cheio do Espírito Santo para obedecer e servir. O texto de Atos 6, capítulo 6, versículos 1 ao 3, 5 ao 6, está escrito: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a reunião, a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação. Qual era a outra? Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante aos apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Os primeiros diáconos que serviam as mesas das viúvas eram homens cheios do Espírito Santo. Na obra de Deus hoje, os cristãos só fazem aquilo que gostam, como eu disse, e aquilo que deixa em evidência para ser aplaudido. Se o pastor não deixar fazer, ele muda de igreja e vai ter a oportunidade de fazer o que gosta e buscar o seu sucesso. Gálatas 5, 16, 17, o apóstolo Paulo escreve: Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfazerem as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, de modo que não consegui fazer o que quereis. Não, vocês não vão conseguir mesmo. E se ele perceber isso é o sujeito, né? O cidadão percebe que a igreja é pequena e pobre, e ele procura uma igreja grande, onde possa se destacar e depois contar para todo mundo o seu tal sucesso. Por isso não vai parar em igreja, ou se parar é devido a ver sua vontade atendida. É guiado pela carne, popularidade, badalações, entretenimentos, shows. Quem é guiado pelo Espírito Santo anda no Espírito, e quem anda no Espírito é quem é cheio do Espírito Santo. Ainda em Gálatas, capítulo 5, versículos 24 e 26. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espíritos, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E quem é cheio do Espírito geralmente vai fazer muito mais coisas que não quer fazer do que o que sonha em fazer, porque vai fazer a vontade do Pai Celestial. Atos 16, 6, 10, está escrito: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Trode. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um homem da Macedônia e rogou-lhe dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então, primeiro, o apóstolo Paulo, Timóteo e Lucas queriam ir pregar o Evangelho na Ásia, mas ao norte. O Espírito Santo os impediu e não deixou ir. Segundo, então decidiram ir para a Bitínia. O Espírito Santo não permitiu. Terceiro ponto, o Espírito Santo os mandou para a Macedônia através de uma visão. Resultado da conversão de Lídia foi a primeira na Europa, conforme vai aparecer lá em Atos 16, versículos 11 e 15. Para a Bitínia, o Espírito Santo mandou o apóstolo Paulo, conforme está o apóstolo Pedro, conforme está em 1 Pedro 1:1. Quer dizer, Paulo vai para a Macedônia, Pedro vai para a Bitínia, onde eles queriam ir. Só por isso você pode ver que a maioria que mudou de igreja foi para fazer sua vontade e rejeitou a vontade do Espírito Santo. E o dia em que forem cheios do Espírito Santo, com certeza eles vão querer voltar e corrigir as suas vidas. Nós devemos, a não ser, claro, que seja um ambiente que não se prega a palavra de Deus, né? Você precisa estar num ambiente, não de shows e espetáculos, mas aonde se prega a palavra de Deus, aonde faz discípulos, né? Onde está o discipulado. Aliás, é o quarto ponto. Ser cheio do Espírito Santo para fazer discípulos. Então, eu acredito que é a coisa que você mais precisa prezar. É você ser discípulo, é você fazer parte do discipulado. Atos 11, versículos 20 ao 26, está escrito: E alguns entre eles eram homens de Chipre e de Cirene, os quais, chegando a Antioquia, falaram aos gregos, pregando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número creu e se converteu ao Senhor. Então as notícias acerca destas coisas chegaram aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém.
e eles enviaram Barnabé que ele deveria ir a Antioquia, o qual, tendo chegado e visto a graça de Deus, alegrou-se e exortou a todos que com propósito de coração eles permanecessem no Senhor, porque ele era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão foi acrescentada ao Senhor. E Barnabé partiu para Tarso para buscar Saulo, e tendo encontrado, levou a Antioquia. E aconteceu que por um ano inteiro eles se reuniram com a igreja e ensinaram muitas pessoas, e os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. Barnabé era um discípulo cheio do Espírito Santo. Recebeu a missão de fazer discípulos na igreja de Antioquia. Barnabé foi buscar Paulo, que também era cheio do Espírito Santo, e juntos foram para Antioquia, 2 homens cheios do Espírito Santo fazendo a obra conforme a direção do Espírito Santo. Sabe por que nossas igrejas precisam de atividades exclusivas para jovens? Porque não são cheios do Espírito Santo. E para não ir para o mundo, a igreja urgência com música, teatro, danças, encontros. Eu não sou contra essas atividades, mas nada disso substitui o fato de ser e a necessidade de serem cheios do Espírito Santo. Barnabé e Paulo foram lá fazerem seus discípulos. Entre 38 e 43, e como eram cheios do Espírito Santo, isso ensinaram aos discípulos em Antioquia. E o resultado do trabalho, cheios do Espírito Santo, o que acontece? Está lá em Atos 11, 20 e 26, especialmente o versículo 26. E tendo encontrado, levou a Antioquia, e aconteceu que por um ano inteiro eles se reuniram com a igreja e ensinaram muitas pessoas, e os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. Cristãos, a palavra cristianos, né? Que vem de Christos, Cristo, ungido, Messias, quer dizer seguidor de Cristo, cristão, pequenos cristos. Antioquia da Síria desempenhou um papel mais importante na igreja primitiva do que qualquer outra cidade, com exceção de Jerusalém. Antioquia era a terceira maior cidade do mundo romano, depois de Roma e Alexandria. E Antioquia teve início a missão global do cristianismo. E ali os discípulos pregaram aos gentios, os não judeus, né, que eram pagãos, chamados de pagãos, como os judeus chamam de góis. Em Antioquia foi fundada a primeira igreja gentílica, e ali os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Antioquia era o centro de adoração para várias seitas pagãs que promoviam imoralidade sexual e outras formas de perversidades, comuns nas religiões pagãs e como está sendo comum hoje, inclusive, no meio da igreja cristã. Era um centro comercial vital, a porta para o mundo oriental. Antioquia era essencial para Roma, como também para a igreja primitiva, nos tempos dos apóstolos de Jesus Cristo. Parece que nos dias dos apóstolos, os discípulos não adotaram o nome cristão para si mesmos. O nome cristão foi dado como desprezo, como na declaração de Agripa, lá em Atos 26, 28. O senador e historiador romano Caio Cornélio Tácito, escrevendo perto do fim do século I, disse: o vulgo os chama cristãos. O autor, ou a origem desta denominação, Christus, tinha no reinado de Tibério sido executada pelo procurador Pôncio Pilatos, Anais 15, página 44. A partir do século II, século II, o termo foi aceito pelos discípulos como título de honra, e nós utilizamos hoje assim, como título de honra. Mas essa jovem igreja, com tantos jovens discípulos, não se corrompeu com as práticas de Antioquia, antes foram cheios do Espírito Santo a ponto de receber o apelido, o nome de cristãos, que usamos até hoje, para a glória do Senhor. Nossos jovens precisam de um discipulado de verdade, como Jesus ordenou. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. E a igreja primitiva e os apóstolos obedeciam a Jesus, conforme nós vemos lá em Atos 14, 21 e 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, para que por muitas tribulações os importa entrar no reino de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não consegue pregar heresias ou esse evangelho da prosperidade misturado com práticas pagãs, tão comuns nos púlpitos das igrejas de hoje em dia. Agora, como eu posso fazer um discípulo? Primeiro, você evangeliza a pessoa com o evangelho do reino de Deus, até colher a colheita de sua evangelização, que ele aceite a palavra, que ele aceite Jesus, né? Segundo, você a conduz ao arrependimento. O arrependimento de ser raça de Adão, né? É o principal arrependimento. Terceiro, você fala do senhorio de Cristo, de confessar a Jesus como Senhor, Romanos 10, 9.
Quarto, ela se torna um discípulo e assim se batiza por imersão nas águas. Quinto, você que se completa quando recebe o batismo com o Espírito Santo. E sexto, e depois segue o discipulado, aprendendo sobre os princípios do reino de Deus. Quinto ponto, ser cheio do Espírito Santo para ter ousadia. Então nós vamos ler agora Atos capítulo 4, versículos 8 ao 13. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como que foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este que está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilhavam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A palavra ousadia aqui traduz a palavra grega parresia, que significa coragem na fala e nos atos. Literalmente, falar tudo o que está pensando, com sinceridade, confiança e publicidade. E quando o sinédrio judaico ordenaram aos apóstolos que não pregassem o nome de Jesus, Atos 4, 19 e 20, eles responderam. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. O sexto ponto, ser cheio do Espírito Santo para operar milagres. Aqui nós vamos ver a passagem de Atos 13, 8, 12. Todas as passagens falando do povo do Senhor, da igreja de Cristo cheia do Espírito Santo. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Em muitas situações, quando necessário, o Espírito Santo poderá usar alguém cheio do Espírito para realizar operações de milagres. Isso não será anunciado com semanas de antecedência, como campanhas disso, daquilo, mas no exato momento em que o Espírito Santo decida que deve usar o vaso escolhido, né, o homem ou a mulher de Deus. O último ponto, ser cheio do Espírito Santo para resistir à morte. Vamos aqui agora ao texto de Atos, capítulo 7, versículos 54 a 60. E ouvindo eles isso, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele, aqui falando de Estevão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, tapando os seus ouvidos, e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Por que Estevão, mesmo diante da morte por apedrejamento, não renegou Jesus? A resposta: porque ele era um crente cheio do Espírito Santo. Quase 6.000 cristãos foram mortos por causa de sua fé em Jesus em 2022. Meu dado está um pouco desatualizado. O número de cristãos mortos cresce 24% na lista mundial da perseguição. Isso é dado de 2022. De 1º de outubro de 2020 até 30 de setembro de 2021, foram mortos 5.898 cristãos, sendo a Nigéria o local mais mortal para os discípulos de Jesus, 79% das mortes. 4.659 cristãos mortos, segundo a missão Portas Abertas, em 22 de maio de 2022. Venezuela, 30 milhões, na época, né? Possuía 30 milhões e 800 mil cristãos. Houve um aumento tanto na violência quanto na pressão em todas as esferas da vida, especialmente assassinatos e ataques à igreja. Os tipos de perseguições aos cristãos na Venezuela são paranoia ditatorial, opressão comunista e pós-comunista, corrupção e crime organizado. A Venezuela, infelizmente,
infelizmente é uma tristeza de ver. Na China, são mais de 96 milhões e 700 mil cristãos, todos esses dados que eu estou dando para vocês são dados até 2022. A vigilância está entre os mais opressivas e sofisticados do mundo. A participação dos cristãos nas igrejas é monitorada rigorosamente e muitos salões de igreja estão sendo fechados. É ilegal menores de 18 anos frequentar as igrejas. Na Rússia, são 117 milhões de cristãos. Em algumas áreas, os cristãos têm que manter a fé em segredo por medo de serem atacados e possivelmente executados. Igrejas não registradas ativas no evangelismo podem enfrentar obstruções na forma de vigilância e interrogatório pelas autoridades locais. Na Colômbia, são 48 milhões de cristãos. São perseguidos por grupos criminosos, grupos indígenas, grupos de guerrilheiros. Eles assediam os cristãos, extorquem e matam os líderes que denunciam a corrupção e o crime organizado. Cuba, a famosa Cuba, desde 1959 é governada pelo Partido Comunista, que busca controlar a igreja de acordo com a ideologia comunista. Os líderes e membros cristãos são presos, fecham os salões das igrejas e negam pedido de abertura de novas igrejas. O governo controla todas as mídias e restringe o acesso ao mundo exterior. É muito difícil os cristãos se comunicarem com Cuba, e o Brasil, pelo visto, está seguindo pelo mesmo caminho. México. Os cristãos que são contra o aborto, o casamento de pessoas do mesmo sexo e que falam contra ações criminosas e violentas correm o risco de serem mortas. Simples assim. Coreia do Norte. 400 mil cristãos. Os cristãos a todo momento correm o risco de prisão, tortura e morte. Existem cerca de 70 mil cristãos presos. Todas as igrejas são pequenas e secretas. Familiares de cristãos são considerados perigosos e também correm o risco de morte. Provavelmente a grande maioria deles não saibam. Talvez não saibam. Mas esses nossos irmãos e irmãs em Cristo conseguem manter a sua fé em Cristo, mesmo com ameaças de prisões, torturas e morte, porque são cheios do Espírito Santo. Como eu posso ser cheio do Espírito Santo? Atos 9:17. Ananias entrou na casa, impondo-lhes as mãos, e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Com oração pela imposição de mãos, que é o quarto dos 6 princípios de Hebreus 6:1-2. Também orando com a congregação para servir. Nós vemos outra forma, Atos 4:29-31. Agora, Senhor, olha para as nossas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Então, eles estão pedindo para Deus eles queriam ter intrepidez, coragem para pregar o evangelho. Então, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, ser cheio do Espírito Santo é o mesmo que andar no Espírito. É ser controlado pelo Espírito Santo. Significa fazer a vontade de Deus acima de toda a sua vontade e seus desejos. Na sua casa você faz o que você quer e como você quer. No reino de Deus, você, sendo cheio do Espírito Santo, fará a vontade do Pai Celestial. Então, as 7 virtudes do Espírito Santo. Primeiro, ser cheio do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Segundo, ser cheio do Espírito Santo para tarefas desafiadoras. Terceiro, ser cheio do Espírito Santo para obedecer e servir. Quarto, ser cheio do Espírito Santo para fazer discípulos. 5, ser cheio do Espírito Santo para ter ousadia. Sexto, ser cheio do Espírito Santo para operar milagres. E 7º, ser cheio do Espírito Santo para resistir até a morte e não negar o Senhor Jesus Cristo. E aí está a mensagem da palavra do Senhor. Eu espero que você tenha sido edificado, que você tenha sido desperto. A minha oração ao Pai Celestial agora eu oro para que cada irmão, cada irmã, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança que assistir essa mensagem possa ser especialmente uma pessoa cheia do Espírito Santo. Faça dela, Senhor, um homem de Deus cheio do Espírito Santo, uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo, um moço, uma moça cheia do Espírito Santo, um adolescente, uma criança, um menino, uma menina, ser cheios do Espírito Santo, para que possam, com intrepidez, pregar o Evangelho do Reino de Deus, fazer discípulos, fazer a tua obra, Senhor, ó Deus, de orar pelos enfermos, libertar os oprimidos e cativos, endemoniados, que a sua obra seja para a glória do Senhor. Eu sou o pastor Roberto Rodrigues. Se você gostou, deixa aí o seu gostei. Compartilhe. Se você não fez, se inscreva no meu canal. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.